Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas, analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 1º de março de 2024, falaremos sobre empresas no Brasil. A gente vai falar do lucro na BRF e expectativas em relação à companhia, e também vamos falar das dificuldades na Amo, a dona das marcas M. Martin e Artex. Depois a gente vai falar sobre entretenimento, Disney Plus com Latam e a estratégia de canais no streaming. E também vamos comentar sobre as demissões na Sony PlayStation. Por fim, na discussão do Journal, a gente vai falar sobre home office ou aumento de salário. Tem que escolher? E para me acompanhar aqui nesses assuntos todos, estou com o nosso instrutor de finanças corporativas, modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, muito bem-vindo de volta. Fala, Habib. Olá, ouvintes, espectadores. Um prazer estar aqui com vocês para gravar mais esse journal. É isso aí, estou de volta depois de umas curtas mini férias, como eu estou chamando aqui, tirei 3 dias, fui lá para Foz, vi as cataratas, me diverti, passei um calor, tá quente pra caramba lá, e estou de volta na minha Florianópolis chuvosa aqui, com uma temperatura mais agradável. Bora lá, vamos pro journal. Vamos lá, que Bós Cataratas eu não conheço, né? Mas deve ser um lugar lindo. Eu conheci outras cataratas onde as pessoas costumam descer de barril, viu? Mas essa daí fica para uma história a posteriori, hein, pessoal? Bom, a gente está com os cursos iniciando aqui nesse primeiro semestre, né, do ano de 2024. Já tivemos uma turma intensiva do General Business Program, nosso curso voltado para profissionais em início de carreira, e agora a gente começa as turmas regulares do primeiro semestre. Começaram no sábado passado, a gente está com turmas aos sábados, período integral, segundas e quartas à noite, terças e quintas à noite, tem turma presencial, tem turma virtual, são vários e vários alunos e alunas se desenvolvendo a partir dessa semana. Eu estou com a felicidade aqui de estar com a turma 112 do GBP, trabalhando os conceitos de negociação estratégica. Alguns deles a gente vai citar ainda hoje. E o Strategy and Finance, que é nosso curso voltado para líderes, gestores, também começou essa semana e o pessoal está ali se desenvolvendo nessa turma. Se eu não me engano, aí a gente está com mais de 40 alunos, alunas, muito experientes, de várias áreas diferentes e compartilhando experiências para se desenvolver em finanças e estratégia. A gente em breve vai abrir as inscrições para as turmas do segundo semestre, então fiquem atentos às nossas redes sociais. Vai lá no LinkedIn, buscar Business Training Company e também no Instagram, @instabtcompany. E se por acaso você quer se desenvolver em Excel e modelagem, que é um tema que o Gui domina bastante, estamos com inscrições abertas para a próxima turma. Tá? É só entrar no site, o link está na descrição, btcompany.com.br/EBP, dá uma olhada no curso, que eu acredito que você vai gostar bastante. Bom, vamos começar? A gente tem bastante coisa para falar hoje. Eu vou pegar a primeira notícia aqui, Gui, para você comentar. Essa daqui é do Neofeed. BRF serve o primeiro lucro após 7 trimestres. Cenário voltou a ser favorável? Gui, é bastante trimestre sem lucro para uma empresa já consolidada, né? Apesar de que a BRF passa por algumas dificuldades desde a aquisição da Sadia pela Perdigão, formando aí o grupo. Enfim, queria entender um pouco mais sobre a situação atual da companhia. Habib, se você acha que é muito tempo sem dar lucro, é que você não viu há quanto tempo que o pessoal não gera caixa, viu? O negócio não tá fácil por lá. Mas a matéria ressalta aqui alguns pontos positivos, algumas melhoras que aconteceram aí nesse último trimestre, né? De fato, a BRF trouxe alguns bons números financeiros. Depois de, como você mesmo comentou, 7 trimestres no negativo, ela apresentou lucro líquido no quarto TRI de 2023, 750 milhões de reais e uma margem líquida de 5%, então algo já bom, mas ainda insuficiente para reverter o resultado do ano, que ficou negativo em quase 1,9 bilhão de reais de prejuízo. Eles também tiveram geração de caixa positiva no trimestre, aqui depois de 10 trimestres de queima de caixa,
uma geração de 613 milhões de reais, que também foi insuficiente para carregar a geração de caixa do ano para o território positivo. Eles fecharam 2023 com uma queima de mais de 1 bilhão de reais. A empresa aproveitou essa geração de caixa do último TRI para pagar dívidas, o que ajudou a levar a sua alavancagem, medida pela dívida líquida pelo EBITDA, de 3,55 no final de 2022 para duas vezes ao final de 2023. Então, um belo feito aí para a BRF. A matéria comenta também sobre o BRF+, uma espécie de plano de melhoria contínua, onde eles buscam espalhar as melhores práticas e benchmarks internos pela empresa. Esse plano conta com diversas iniciativas e visa deixar a empresa mais eficiente. O início da implementação dele foi no final de 2022 e os frutos já começam a ser vistos. Entre eles, a gente vê margem bruta, né, que é o lucro bruto da operação dividido pela receita operacional líquida, alcançou o patamar de 22%, que é o melhor número desde 2020. Então, tem vários pontos aí desse último trimestre onde a BRF conseguiu emplacar números que não se viam há tempos. O mercado recebeu bem a notícia, as ações subiram 7% depois da divulgação de resultado. Nos últimos 12 meses, a BRF já acumula alta de mais de 130% no valor das ações, então foi um ótimo investimento para quem comprou a ação da BRF aí no começo do ano passado. E essa é uma boa notícia, Habib, para quem gosta dos cadáveres devidamente esquartejados, embalados e comercializados pela empresa. Parece que ela vai continuar fazendo negócios aí por mais tempo. Valorização digna de Bitcoin, hein? O negócio está voando. Pois é, que investimento, hein? Para quem pegou esse intervalo, realmente conseguiu aí uma bela valorização das suas ações, mas arriscado, até porque a empresa passava por dificuldades aí em muitos trimestres e ainda sofre na questão da geração de caixa. Quem diria que fazer salsicha seria tão difícil, não é verdade, Gui? Enfim, vamos seguir para a próxima notícia, né? Agora saindo da salsicha, indo para a cama. Peguei aqui do Neofeed e aqui eu fiquei impressionado com o título. Neofeed sempre caprichando muito nos seus trocadilhos. O cobertor curto coloca a Amo Varejo de Josué Gomes da Silva em uma encruzilhada. Pois é, e o cobertor curto que ele fala diz respeito às marcas da Amo Varejo, M. Martin e Artex, né, de cama, mesa e banho. E aí, Gui, eu queria que você comentasse um pouco sobre a situação dessa empresa de varejo aí, que é bastante, as marcas são bastante conhecidas aí do público que usa cama. Espero que todos os nossos ouvintes, né, Habib? Talvez alguém que durma na rede aí, mas espero que todo mundo tenha um lugar bom para dormir aí, quentinho. Mas, então, cara, lendo essa matéria, pensando sobre ela, me lembrei daquela máxima que a gente tem em finanças, que é cash is king, né? Ou seja, o dinheiro é o rei, né, cara? Você precisa ter caixa, precisa ter dinheiro, senão o negócio complica. Cara, aí eu queria falar assim, né? Eu tava pensando sobre a matéria, pensando sobre a Amo, e com o meu entendimento atual de negócios, né, na minha percepção, eu acredito que as empresas elas têm que dar lucro, sabe? Eu imagino que eu tô acima da média familiarizado com empresas que dão prejuízo, tendo trabalhado os últimos 10 anos em startup, mas eu acho que na regra deveria ser a empresa tem que dar lucro, né? Geralmente dá prejuízo empresa jovem que está investindo para criar um produto, que está investindo para crescer. É comum ver as empresas de tecnologia dando prejuízo por esses motivos, né? Criação de produto e crescimento. E, bom, no curso de negócios, né, lá no GBP, assim como no nosso curso mais avançado ali, o Strategy and Finance, a gente comenta em finanças corporativas, a gente explica sobre mesmo uma empresa que dá lucro, ela pode se ver quebrada, ela pode se ver precisando de dinheiro, por exemplo, porque ela precisa fazer investimentos, fazer CAPEX, ou ela precisa de dinheiro para capital de giro, né? Agora, o que eu não entendo é como uma empresa que não desenvolve tecnologia,
que é puramente um comércio, ou seja, que compra e vende mercadoria, pode ficar de pé depois de 1, 2, 3, 4, 5 anos dando prejuízo, né? E aparentemente sem conseguir enxergar um horizonte, sem conseguir enxergar uma melhoria, né? A matéria ela comenta sobre a dificuldade de pagar fornecedores, o que, por sua vez, né, limita a quantidade de produtos e portfólio dentro das lojas, o que aí faz com que eles percam vendas, e aí sem a venda não tem dinheiro para pagar fornecedores, e aí vai essa bola de neve, esse ciclo negativo, né? E isso dá a entender que é um problema de capital de giro, mas eu entendo que não é um problema de capital de giro, tá? É um problema maior, é o modelo de negócio. Quando a gente olha o resultado da empresa, todos os anos que você consegue enxergar lá é prejuízo atrás de prejuízo. Então, como é que pode um negócio que, de novo, não tem desenvolvimento de tecnologia, eles não estão fazendo carro autônomo, não estão fazendo metaverso, eles estão vendendo lençol, cara. E eles não conseguem dar lucro com isso. O único jeito da empresa que não dá lucro e não gera caixa ficar de pé é com financiamento externo. E aí ela precisa fazer uma captação com investidores, que é o que faz a maioria das startups, né? Ela precisa tomar dívida, que foi o que fez aqui a Amo, ou ela dá calote em fornecedores e parceiros, né? Como fez a 123 Milhas. A Amo está devendo aí, mas o que ela fez aqui foi pegar a dívida, tá? Ela pegou uma dívida conversível lá em 2022 e 22 e ela já falhou no pagamento, uma dívida que é conversível em ações, né? Ou seja, quem emprestou dinheiro para Amo, que foi a Farallon Capital, pode agora transformar essa dívida em ações, pode se tornar acionista da empresa. Falando de eventuais soluções, né? Parece que até agora ninguém bateu no peito aqui que vai dar um destino, um rumo para Amo, né? Eles estão esperando talvez se o CEO vai colocar dinheiro, se a Farallon vai assumir a bucha e vai colocar dinheiro. Ou seja, eles estão especulando aqui sobre alguém que vai vir e colocar dinheiro na empresa. Eu acho que colocar dinheiro não é suficiente, tá, Rabi? Eu acho que tem um problema aqui que é passar por uma revisão desse modelo de negócio, trazer aí você como especialista de marketing, trazer aqui alguém que saiba de finanças, que consiga modelar bem um negócio, para olhar o mix de produto, olhar os concorrentes, olhar markup e modelar um negócio, né? Desenhar um negócio que, para começar, seja rentável. Senão não faz sentido ficar colocando dinheiro, né? O famoso jogar dinheiro bom atrás de dinheiro ruim, né? O pessoal em inglês fala de jogar good money, né? After bad money. Você não pode ficar jogando dinheiro na fogueira, né? Bom, eu acho que a gente vai precisar arrumar um novo lugar para comprar roupa de cama, viu, Habib? Não tô com muita esperança de voltar na loja da M. Martin depois dessa. Vamos precisar da ajuda do nosso especialista do setor de cameba, né, o Yuri Salomone. Quem sabe semana que vem ele não dá umas dicas aí pra gente de onde que a gente pode encontrar bons fornecedores de roupa de cama, mesa e banho, de preferência fornecedores que tenham um modelo de negócio sustentável aí que a gente pode contar com eles no longo prazo, porque eu não contaria aqui com a Amo, não, viu? Pois é, né? Podia haver um modelo de atravessar intermediário, né? Dado que a Amo não paga seus fornecedores e a gente quer comprar roupa de cama, né? A gente está disposto a pagar direto para esses fornecedores para comprar roupa de cama. Então, quem sabe dá para fazer algum negócio sem esse intermediário, né? Então, a gente pode tentar observar alguma plataforma online ou virtual que possa fazer esse caminho. Agora, essa característica de alguns negócios de insistir em não dar lucro, em não gerar caixa e captar recurso através de dívida ou de investidores, é algo que me entristece, me chateia um pouco, porque eu sei que os donos e boa parte dos executivos desse negócio estão ganhando muita grana, ainda assim, né? E isso em detrimento do pagamento de fornecedores que estão quebrando. Então aqui tem um aspecto que me incomoda nesse tipo de coisa. Infelizmente, muito pouco é feito para evitar esse tipo de atividade, né. Então, vamos torcer para que esse não seja o caso da Amo, né, enriquecendo, empresários e executivos em detrimento de calote em fornecedores. Torço muito para que não seja esse o caso, né. Eh
para que eventualmente a empresa consiga fazer um turnaround, mudar portfólio de produto e conseguir se restabelecer, né. Torço por isso, apesar de que as chances não são tão altas assim. Vamos seguir, Gui, a gente tem outro tema para falar aqui, eu peguei umas notícias para comentar relacionadas a entretenimento. Aqui tem do valor econômico. Latam passa a oferecer conteúdos do Disney Plus no entretenimento de bordo. Na semana passada, a gente falou sobre a parceria da Disney com a Epic Games, a fim de colocar os personagens lá deles no famoso jogo Fortnite. Também comentamos sobre os resultados da Disney e sobre estratégia. Então, se você quiser acompanhar essa discussão e os resultados da Disney, dá uma olhada no episódio da semana passada que a gente destrinchou bastante. Aqui vai mais uma notícia que diz respeito à estratégia de canais da empresa. Segundo a reportagem, as pessoas que voarem de Latam poderão assistir em seu smartphone, quando estiverem voando, mais de 50 produções da Disney, conteúdos de Marvel, Pixar, a Disney e National Geographic, por exemplo. O canal é o Latam Play, que é o aplicativo de celular que funciona durante o voo. Isso aqui engloba dois conceitos que a gente trabalha no GBP. Um deles é visto nas aulas de marketing, que é a estratégia de canais ou de praça dentro da estrutura do marketing mix, ou os 4 Ps do marketing. É a forma que a empresa disponibiliza, é a forma que a empresa usa para disponibilizar seus produtos e serviços. A Disney ela pode ofertar os conteúdos do Disney Plus na sua plataforma própria, que eu já disse no episódio passado que eu não acho que é o melhor caminho, em cinemas, em plataformas concorrentes ou em plataformas terceiras, como é o caso do Latam Play. Outro é visto em estratégia. No Latam Play já tem conteúdos de Max, que é a antiga HBO Max, e do Paramount Plus, que são concorrentes da Disney. Ao colocar os seus conteúdos na mesma plataforma, a Disney está entrando numa estratégia de competição multiponto, que é a estratégia deliberada de estar no mesmo canal que os concorrentes, de forma a conquistar market share e garantir presença de marca nessa categoria, nesse canal. Como eu tinha comentado no episódio passado, eu acredito que a Disney ganha mais espalhando seus conteúdos ao invés de desenvolver plataforma. Parece que o Bob Iger, que é o CEO famoso lá da empresa, que tinha saído e depois voltou, ele concorda, pelo menos em partes, com essa minha visão. O benefício para eles é estarem presentes em mais locais, com mais acesso ao conteúdo. Isso vai fortalecer a marca e o desejo do público por outros produtos e serviços, fortalecendo a receita da companhia. A Latam, por outro lado, ela traz mais opções de conteúdo para quem voa com eles. E a gente já sabe que mídia a bordo é um diferencial considerável quando a gente pensa na competição das aéreas, principalmente em voos longos. Assim como a parceria com a Epic Games, para estarem presentes ali no Fortnite, eu acho que eles acertam nessa nova diversificação, sendo que ambas são estratégias de praça. Isso está se mostrando um direcionamento estratégico da companhia. Colocar os conteúdos em diversos canais, através de parcerias, para aumentar o público consumidor e também fidelizá-lo. Quem sabe a Disney volta a crescer como crescia ano passado. Eu acho que esse é o caminho, não o desenvolvimento de plataformas próprias, e eu imagino que aqui vai ter um resultado legal. E o Bob Iger, que é um executivo altamente competente, já demonstrou muito sua competência no passado, deve trazer resultados novamente. Lembrando, né, nos resultados que eu compartilhei na semana passada da Disney, a gente viu que eles tiveram uma receita no último TRI de 23 de 23 bilhões e 500 milhões de dólares, e dessa receita, 23,5% é a divisão Direct to Consumer, que fica a parte de streaming, ou seja, é uma divisão altamente é, representativa dentro da receita. Só perde para a divisão dos parques, que chega a perto de 27% da receita. Mas já é maior do que a de produtos, dos parques internacionais, a parte de canais de TV e conteúdos, né, tudo isso ainda é maior. Porém, é a parte que contribui negativamente com o lucro operacional da empresa, né? Então, ainda é uma parte que desenvolve prejuízo, e eu imagino que esse é o caminho adequado para a lucratividade dessa divisão. Vamos observar, a gente vai acompanhar ao longo do tempo. Vamos seguir para a próxima notícia também do valor econômico.
Sony vai demitir 900 funcionários na unidade de jogos PlayStation. Estava conversando com o Gui aqui, o Gui também é um consumidor de jogos eletrônicos, não é um grande viciado, mas gosta de jogar de vez em quando, apesar de estar meio encostado aí, né, Gui? Mas você gosta aí de jogar de vez em quando um jogo PlayStation, ou eventualmente Nintendo, né? Exato, a Bibi estava comentando mais cedo, né? Eu tenho aqui um PS4, ou seja, não peguei ainda o PS5. E confesso que um dos motivos é que o PS4 junta poeira aqui, viu? Fica meses sem ligar. E às vezes a gente pega um jogo, joga um pouquinho e tal. O Switch é um que eu tenho jogado mais, até por jogar junto da esposa. Acho que ele tem vários jogos colaborativos aí bem divertidos. E muitas vezes eu uso o próprio computador também para jogar um clássico FPS aí. Olha só, então você está por dentro das três principais plataformas que concorrem entre si no mercado de jogos eletrônicos, pelo menos o mercado de hardware, consoles, né, ou PC no caso. A notícia, ela fala da demissão desses 900 funcionários da divisão PlayStation, né, divisão, é o famoso videogame da Sony, né, mas que é uma divisão que trabalha tanto a parte de videogames, consoles, como também produção de jogos. E isso equivale a 8% do total de trabalhadores da divisão, ou seja, eles estão passando por uma reestruturação de fato. O Jim Ryan, que é o presidente da Sony Interactive Entertainment, disse o seguinte: o setor de jogos eletrônicos mudou imensamente e precisamos nos adaptar. Algumas das principais produtoras de jogos serão afetadas com esse corte. Uma delas é a Insomniac, que desenvolveu o sucesso Spider-Man, um jogo que vendeu bastante na plataforma do PS4 e também atualmente no PS5. Outra que sofreu é a desenvolvedora Naughty Dog, que produziu o jogo The Last of Us, que inspirou a série, que virou bastante sucesso. Mas o que está acontecendo? Parte da explicação, certamente, é a competição. Até o Gui, ele ilustrou aqui muito bem essa questão. A Nintendo, ela surfa no sucesso absoluto do Switch, que é um console que tem mais de 7 anos de idade e ainda nem tem perspectiva para um novo, tem alguns rumores aí para ano que vem, mas ele não para de vender. O uso flexível entre portátil e um console de mesa associado à biblioteca de jogos gigante e muito divertidos, caiu no gosto do público, mesmo com aspectos técnicos bastante inferiores ao PlayStation 5 ou até mesmo à geração anterior, o PlayStation 4. A Microsoft, ela sofre com o Xbox, mas ela investiu pesado no desenvolvimento de jogos com a aquisição de uma das maiores empresas do setor, que foi a Activision Blizzard, uma aquisição, um processo que a gente acompanhou no detalhe quando estava acontecendo. E ela também surfa nos games para PC, como o Gui comentou, jogar jogos no computador, etc. Isso também é receita para a Microsoft, e tem muita gente que dá preferência para o PC na hora de jogar jogos eletrônicos. A Sony, por outro lado, ela desenvolveu o PS5, PlayStation 5, que começou fraco em vendas, aumentou ainda ao longo dos anos anteriores, mas ainda não tem o resultado esperado. E aí vem uma outra explicação, uma outra parte da explicação dessa dificuldade da Sony, que é a biblioteca de jogos. Legal. O PlayStation 5 tem gráficos insanos, o som é imersivo, a técnica é impecável. Mas de nada adianta se os jogos não forem divertidos. E falta ao PS5 uma diversidade de títulos de primeira. Tem alguns títulos muito bons, mas não é como aconteceu com as gerações anteriores, desde o PlayStation 1 até o PlayStation 4. Na tentativa de gerar jogos cada vez mais reais, alguns produtores esqueceram do quesito diversão, que é onde o Switch acertou em cheio. Essa é uma reclamação constante de diversos usuários de jogos eletrônicos, principalmente desses mais recentes, que tentam trazer essa realidade, mas que talvez pequem um pouco em alguns quesitos importantes. E é claro que isso se reflete nos resultados financeiros. Vamos dar uma olhada nos resultados da Sony como um todo. A Sony, ela é uma empresa que tem capital aberto na bolsa
de Tóquio, e os resultados são em ien. Então eu fiz a conversão que a própria apresentação traz aqui, uma conversão ien para dólar, que é diferente em períodos aqui que a gente vai comparar, tá? Então, a gente não está colocando na mesma base cambial, então o efeito cambial está presente no resultado. Aqui é o resultado do último TRI de 2023. A receita da Sony foi de 25,3 bi de dólares, um aumento de 16,6%. E a divisão de games é a mais representativa, chega a 39% da receita, um patamar aí de 9,8%, e ela cresceu em relação ao último TRI de 22, cerca de 11%. O problema é que esse crescimento se deu muito fortemente em relação ao preço. A receita é o preço e o volume, né? O preço vezes o volume, e o preço foi o principal responsável pelo aumento dessa receita. Além de games, a Sony tem receita na sua divisão Music, né, de música, na divisão Pictures, que envolve as produções e filmes, a parte de entretenimento e tecnologia, e a parte de imagem e sensores, né, além de financial services, né, os serviços financeiros. Quando a gente vai para lucro operacional, o que, que acontece? A empresa hoje ela é lucrativa, né, o lucro operacional foi de mais de 3 bi de dólares, uma margem de 12,4%, só que a divisão de games teve uma queda de 30% no lucro operacional. Ainda tem lucro, né, 582 milhões de dólares de lucro no trimestre, mas foi uma queda fortíssima na eficiência operacional da empresa. Ela teve um aumento de receita de 11% e uma queda no lucro operacional de quase 30%. É muita despesa para pouco resultado. As outras divisões, com exceção de entretenimento e tecnologia, tiveram um aumento no lucro operacional, o que é bom. Só que games ainda é a mais representativa na receita e espera-se que ela também seja representativa no lucro operacional, mas isso está diminuindo bastante. Por isso, essa preocupação explica as demissões na divisão. A empresa ainda é bastante lucrativa, uma margem líquida de 9,7% e gerou caixa à beça no último trimestre, 4,2 bi de dólares de caixa gerado. Mas a divisão de games sofrendo um pouco mais, por isso essa reestruturação. A ideia é que a Sony, na divisão PlayStation, consiga fortalecer sua biblioteca de jogos, porque a técnica ela tem. Mas com um preço alto do console e uma biblioteca ainda sofrendo, né, não tão apetitosa quanto nas gerações anteriores, ela vai sofrer mais um pouco. A gente tem que garantir que ela vai trazer jogos mais divertidos, na minha visão. Isso é importante para fortalecer os resultados, como a Nintendo o fez no seu console atual, que já dura mais de 7 anos. Bom, vamos seguir, Gui, para a próxima notícia, a última notícia, né? Na verdade, a nossa discussão do BTC Journal de hoje. Peguei uma notícia aqui do Valor Econômico, a seção de carreira, e o título é: Não espere aumento de salário se fizer home office. Título forte, hein? Principalmente para a galera que nos acompanha e adora fazer home office. Gui, será que o pessoal tem que abandonar a ideia de ganhar dinheiro ao fazer home office? Queria que você adentrasse um pouco na discussão da notícia. Cada dia uma ameaça diferente, hein? Bom, acho que vale a gente começar fazendo um disclaimer aí no começo, né? Primeiro, que trabalhar remoto não é para todo mundo, né? Tem uma série de profissões onde essa discussão não faz sentido, né? O padeiro, o garçom, o mecânico, o dentista, enfermeiro, entre tantas outras, né? Mas a gente está falando aqui dos trabalhadores de escritório, o famoso back-office, a galera que trabalha o dia inteiro na frente de um computador. E aí a gente tem na matéria três pontos de vista, né? Os trabalhadores, os acadêmicos e alguns CEOs. De um lado, a gente tem o CEO do JP Morgan, o Jamie Dimon. E ele, diga-se de passagem, recebeu 36 milhões de dólares de remuneração no ano passado. A matéria também fala do CEO Andy Jassy, que substituiu o Jeff Bezos na Amazon e que só em 2021 recebeu mais de 200 milhões de dólares de remuneração. Esses dois aí dizem que acreditam que o trabalho no escritório é bom para colaboração, inovação, o aprendizado, entre outras coisas que melhoram o desempenho.
Acho legal como em gestão muita coisa é na base do acredito, né? A gente não se importa muito em provar as coisas, em olhar estudos, e sim fala as coisas que você acha e tá tudo bem. O que importa é o que o chefe acha. Do outro lado, a gente tem pesquisadores da Universidade de Pittsburgh que analisaram as políticas de retorno ao escritório das empresas que fazem parte do índice S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. E eles constataram que essas políticas quase não têm efeito sobre a lucratividade ou o valor de mercado, mas levam a uma queda significativa na satisfação do trabalhador. Já os trabalhadores relatam maior produtividade ao trabalhar de casa, algo que, segundo a matéria, não foi provado. Talvez nem vá ser provado. Acho que vale explorar aqui um pouco o tema da produtividade em si, né? Por um lado, a gente poderia argumentar que o trabalhador remoto, por não perder 1, 2, 3 horas por dia no trânsito, tem mais tempo para trabalhar, mas não é só isso, e eu espero que na maioria dos casos não seja isso quando a gente fala de aumento de produtividade, né? Não seja pegar essas 2 horas a mais por dia e colocar em trabalho, mas sim colocar esse tempo adicional para fazer outras atividades, como por exemplo, para estudar, para cuidar da saúde, né, para ir na academia, para encontrar amigo, para passar tempo com a família. Para mim é justamente daqui que vai vir essa maior produtividade, o que vem a maior produtividade no médio, talvez longo prazo, né? Porque o trabalhador vai estar trabalhando com mais saúde, dado que está se cuidando mais. Para mim, por exemplo, é muito mais fácil comer bem comendo em casa, né, tendo um controle maior sobre os alimentos, sobre o que que eu como, tendo alimentação direitinho, eu peso o alimento para comer certo, eu sei de onde veio, eu sei como que foi feito, né? A gente come menos porcaria, aspas aqui, né? Comendo em casa do que comendo na rua. A gente também tem mais tempo para estudar, tem mais tempo para se exercitar. Então, acho que com isso você vai estar mais preparado, vai estar mais feliz, vai estar mais saudável e consegue produzir mais. Aqui, de acordo com a matéria, eles fizeram uma meta-análise, ou seja, pegaram várias análises e, de acordo com isso, eles sugerem que trabalhadores remotos tiveram um crescimento salarial 2,5% menor desde 2022, né? Isso me parece uma janela temporal e um percentual bem pouco relevantes, honestamente, para ter qualquer tipo de conclusão, né? A gente está em 2024, a gente está falando de em 1 ano, 2 anos, e aí nesse tempo cresceu 2% menos o salário, quanto que cresceu pro outro pessoal, né? Será que tem outros recortes que dá para fazer aqui de geografia, de sexo, enfim, N fatores com essa base? A matéria não fala sobre isso. Uma coisa é fato, né? A representatividade de oportunidades remotas tem caído, ou seja, percentualmente tem menos oportunidades remotas hoje do que haviam há 2 anos. Isso é verdade no quadro geral, quando a gente fala de finanças, marketing e tal, a matéria comenta sobre isso, e também é verdade no mundo de desenvolvimento de software, como eu consigo perceber na Geek Hunter, que é uma plataforma específica para recrutamento e seleção de profissionais de tecnologia. Eu acho que esse é um lugar interessante para olhar, porque começou por ali, né? E é um trabalho que ele é essencialmente digitalizado, né? Desde o começo. Você não tem um aspecto presencial ou físico relevante com o desenvolvimento de software. Então, mesmo para essas posições, a gente vê menos oportunidades remotas hoje do que via há 2 anos, né? E, por outro lado, as pessoas estão buscando essas oportunidades, continuam buscando essas oportunidades como buscavam há 1, 2, 3 anos. Claro que não é para todo mundo, né? Acho que vale a gente falar isso. A própria matéria comenta que tem preferência, né? Tem mais ou menos 1/3 das pessoas prefere uma coisa, outro prefere presencial, outro prefere híbrido, outro prefere é, o remoto. O ponto é, tem mais gente querendo remoto do que tem vaga remoto, que torna as vagas mais concorridas. Então, parece até natural pensar que talvez haja um ajuste no salário oferecido dessas oportunidades, com elas pagando um pouco menos do que oportunidades presenciais. Aqui a gente está falando de hipótese, né? A gente não está falando de algo comprovado. É comum a gente ver empresas ajustarem a remuneração das suas posições com base no CEP, com base em onde essa posição é oferecida, né? Assim como o preço do aluguel e do Big Mac e da esfirra do Habib's variam de um lugar para o outro, o salário também é regionalizado. O salário de um analista de RH júnior é um para trabalhar em Recife e é outro para trabalhar em São Paulo, né? Isso acontece no Brasil e acontece nos Estados Unidos. Inclusive, nos Estados Unidos é relativamente fácil de você verificar isso no próprio LinkedIn. Você enxerga vagas
que estão postadas para determinadas geografias e que tem uma faixa salarial de acordo com essa geografia. Então, uma cidade que é mais cara, como Nova York, vai ter uma remuneração maior do que um interiorzão dos Estados Unidos, né, numa cidade menor. Assim como a gente vê no Brasil, em São Paulo, as remunerações maiores do que no Nordeste, por exemplo, né? O Sudeste tem remunerações maiores do que o Sul, e por sua vez tem remunerações maiores do que o Nordeste. Sendo assim, parece uma oportunidade interessante morar num lugar mais barato ou mais agradável e eventualmente trabalhar remotamente, né? Cabe pensar se essa diferença salarial cobre a diferença de custo de vida, cobre gasto maior de tempo, estresse de deslocamento que você tem quando você está trabalhando presencial, né? Bom, claramente eu dou uma opinião bem enviesada aqui, né? Eu acredito que as empresas que demandam o presencial, elas têm que pagar muito mais para conseguir atrair talentos, o que pode ser uma desvantagem do ponto de vista de competição por capital humano. Dito isso, quase tudo é negociável, né? Se a gente estiver falando aí de uma remuneração como a do Jamie, né? Como a do CEO da Amazon aí, a gente pode estar negociando, podemos. Vou considerar o trabalho presencial, Habib. Pois é, uma remuneração de 200 milhões de dólares, né, eventualmente dá até para pensar, apesar de que, em geral, a pessoa nesse meio ela tem algumas outras vontades e desejos que não são compatíveis com algum estilo de vida que talvez eu leve ou você. De qualquer maneira, tem alguns aspectos que eu queria só complementar. Primeiro, o seu disclaimer ele é fundamental. Então, essa discussão é para pouca gente, é um nicho pequeno que tem a possibilidade de trabalhar exclusivamente do computador e optar ou ter a possibilidade de fazer ou home office ou trabalho em escritório. Beleza? Grande parte dos profissionais precisam fazer alguma coisa. Inclusive, teve a polêmica do iFood recentemente. O CEO do iFood declarou que em 10 anos ninguém mais vai cozinhar, o que é algo que eu acho muito difícil, porque eu nunca vi uma comida se materializar. Alguém vai cozinhar. Talvez não seja a pessoa que trabalha no home office, como o Gui, né? Mas o Gui, por exemplo, é alguém que vai continuar cozinhando, porque ele garante a qualidade e a saúde daquela alimentação em casa. De qualquer maneira, partindo do princípio que a gente vai lidar com esse público bem restrito, que pode fazer home office em relação ao seu trabalho, tem uma coisa que realmente me incomoda, e você já apontou isso, Gui, que é a cagação de regra, sendo bem claro, que acontece em alguns temas de gestão e principalmente dentro da economia, né? Então, essa hipótese de que o trabalho remoto diminui a possibilidade de criatividade, de inovação e tal, isso é uma hipótese. É uma hipótese válida que você pode levantar. A questão é, isso precisa ser avaliado cientificamente, através de estatísticas, de recortes, de um espaço amostral relevante, e aparentemente, pelo que o Gui até colocou, está até na reportagem, não se mostra isso. As empresas continuam com altos índices de lucratividade, valor de mercado, e a gente pode discutir quais métricas são melhores para avaliar determinada hipótese e tal, mas isso tem que ser comprovado, né? Isso tem que ser avaliado através de estatística. Então não basta só você ter um achismo em relação àquele tema. E é isso que aparentemente alguns executivos têm, né? Mas talvez tenha alguma coisa por trás, viu, Gui? Talvez seja o fato de que aqui eu também estou levantando uma hipótese, né? Que dentro do escritório o valor da hierarquia é mais visto, a pessoa tem uma sala com um sofazão, enquanto os outros estão todos no open office, né, com a sua mesinha pequena e bagunçada, e isso às vezes pode incomodar algumas pessoas por não terem mais aquele status que elas tinham dentro daquele escritório pomposo, né? Mas isso também é só uma hipótese. Eu acredito, né, eu tenho uma hipótese de que para um determinado público, isso envolve a mim também, o relacionamento, né, a parte social, ela acaba sendo bastante importante. Eu já falei para o Gui, falei para outras pessoas aqui da BTC. Eu tenho muito mais vontade de dar aula presencial do que virtual. Eu gosto de dar as duas, mas a presencial eu gosto mais, né? Apesar do deslocamento
e todos os perrengues aí de você ter que ir para um lugar da aula. Eu gosto mais pelo fato de estar presencialmente lá, ouvindo, vendo, sabe, todos os sentidos ali aflorados. Isso para mim é importante. E aí, quando a gente fala de trabalho em escritório, eu acho que isso faz diferença no aspecto interno, né? Então, não chego na ideia de que isso pode prejudicar a rentabilidade, criação, inovação, etc. Não, é mais um aspecto humano, um aspecto social. Mas também é uma hipótese, tá? Eu precisaria de estatística para poder provar isso, e eu não tenho esse estudo aqui. De qualquer maneira, é preciso desenvolver esses estudos e a gente tem um outro aspecto relevante que eu queria levantar aqui, que é a questão do poder de barganha. A gente começou a trabalhar o tema de negociação estratégica com as turmas do GBP esse semestre, e na primeira aula a gente já elabora esse tema de poder de barganha, que é muito sintetizado pelo BATNA, né, que seria a melhor alternativa em caso de impasse, que é o trabalho de alternativas, plano B, basicamente. E quando a gente pensa num profissional que tem a opção de trabalhar home office ou de trabalhar em escritório, se ele tem muitas ofertas de trabalhar home office ou muitas possibilidades, ele vai exigir mais ou vai recusar a possibilidade de trabalhar presencial. E o que, que a gente tem visto? Né, de forma alegórica, alguns vídeos de alguns CEOs ou empresários que reclamaram da oferta de empregos, geralmente mais presente nos Estados Unidos, tem um caso muito emblemático na Austrália e na Europa também, alguns casos, de que a oferta de empregos era tão grande que fazia com que os funcionários não aceitassem os trabalhos que eles ofereciam e que deveria ser feito um esforço para que o desemprego aumentasse, para que essas pessoas perdessem as alternativas e aceitassem aquele trabalho que estava sendo oferecido. Parece cômico, eventualmente tragicômico, mas aconteceu. E aqui a gente observa justamente essa dinâmica de poder de barganha. O aumento de alternativas de trabalho home office, de trabalhos em outras geografias, sem precisar se deslocar, e aí o Gui depois vai complementar com um ponto adicional aqui, fortalece o poder de barganha do trabalhador, fazendo com que ele não precise aceitar determinado trabalho presencial, caso ele não queira. Tá? Agora, se tem pouca oferta de trabalho home office, pouca oferta de trabalho como um todo, aí esse trabalhador seria obrigado a aceitar. Agora, na outra ponta, se o trabalho está mais abundante, o empregador, o executivo, ele vai ter mais dificuldade de recrutar. Ele pode optar por não recrutar, ele pode ficar chorando nas redes sociais ou nos meios de comunicação, como a gente viu agora, ou ele pode aumentar a remuneração. Só que aí a gente tem, muito possivelmente, uma mudança na lucratividade, que é uma coisa, é uma dinâmica que costuma acontecer. O aumento da remuneração média, historicamente, isso daqui a gente já tem alguns dados disponíveis, ele costuma vir junto com a queda da lucratividade das companhias, tá? Isso é uma coisa que acontece economicamente, né? Na macroeconomia a gente consegue ter alguns estudos assim. De qualquer maneira, é muito curioso ver esse pessoal reclamando dessa maneira assintosa do home office, sem dados suficientes de que ele é eventualmente prejudicial. Então, assim, eu acho que o título ele não corresponde à realidade. Como o Gui falou, 2% num período de um ano e meio, talvez não seja um dado tão relevante assim para a gente levar em conta. Enquanto tiver oferta de trabalho home office disponível, você pode simplesmente mudar de trabalho e ganhar mais no outro trabalho. Então, Gui, acho que tem até alguns casos emblemáticos relacionados a isso que mostram que talvez esse medo ele seja só realmente uma propaganda para tentar atingir uma preferência de alguns executivos e alguns empresários, né? É aquilo, né? Acho que a gente não tem algo comprovado e em ciência social é difícil ter algo comprovado, então tem o CEO dizendo o que ele acha, né? Do outro lado, a matéria não colocou aqui, mas o CEO da Nvidia, que é uma empresa que está indo muito bem, obrigado, ultimamente, né? Inclusive, atualmente alcançou um valuation que coloca ela como uma das 5 maiores empresas dos Estados Unidos, o CEO lá é fã do trabalho remoto, tem a galera distribuída, né? E é uma empresa de tecnologia. Então, acho que cabe só você escolher o argumento de quem você quer ouvir. Aí, se você não concorda com seu chefe,
procura outro chefe, né? Você não tá feliz, e vai ser difícil mudar a cabeça do chefe. Agora, queria comentar alguns pontos. Você falou sobre o cozinhar, né? E até uma fala aí recente do pessoal do iFood ali falando que vai ser comum a gente não cozinhar. É, acho que tem um. Não dá para crucificar essa fala, porque é bem possível, né, que daqui a uma ou duas gerações cozinhar seja mais um hobby, não algo tão presente no nosso dia a dia, como é costurar para a gente hoje, né? E eu sei que para minha avó costurar era um negócio fundamental do dia a dia, né? Elas faziam as próprias roupas. E hoje a gente compra as roupas. Ninguém pensa muito em fazer roupa, né? Não é o mais comum. O efeito colateral disso foi o consumismo desenfreado com o fast fashion, né? O efeito colateral do não cozinhar em casa é que ele está diretamente relacionado à obesidade, né? Então, quanto mais você come fora de casa, isso, enfim, tem estudos que eu não estou tirando essa informação do nada aqui, né? Não é um belief apenas, mas tem estudos que colocam aí que a relação inversamente proporcional entre comer em casa e obesidade. Mas, enfim, deixando isso de lado, que não é o nosso foco aqui, apesar de ser um efeito colateral positivo do home office, né? Eu tendo a acreditar que você vai comer mais em casa, passando o dia trabalhando em casa, e que, portanto, talvez você coma mais saudável também. Acho que sobre as geografias, né, e a questão de trabalho, que vale falar um pouco sobre a questão dos salários, né, e de como isso funciona ali do lado do RH. Quando uma empresa vai montar o seu plano, tem um documento na empresa, né, que é o tal do cargos e salários, onde ela faz a estratégia ali de todos os cargos que ela vai possuir e qual é a faixa de salário de cada um desses cargos. E aí a empresa, quando vai fazer isso, é interessante para ela de que isso tenha uma certa coerência interna, né? Ou seja, você vai ter o coordenador ganhando mais que o analista, o gerente ganhando mais que o coordenador, e assim por diante, né? Você tem ali a escadinha. E também é interessante que você tenha uma coerência externa, ou seja, que você seja relativamente competitivo com o mercado onde você está. Então, você olha para fora, você olha para o mercado na hora de definir essa tabela salarial. Esse mercado ele é um quê regionalizado, né? Ou seja, se eu estou abrindo uma empresa no Recife, eu vou olhar o quanto que as pessoas pagam de salário no Recife. Se eu estou abrindo em São Paulo, eu vou olhar em São Paulo. Então acaba que os salários são regionalizados, né? Então eu tenho salários maiores no Sul do que no Nordeste, tenho salários maiores no Sudeste do que tenho no Sul e assim por diante. Tenho regiões que são mais caras e que demandam salários maiores e que têm mais empresas e que têm mais competição e por aí vai, né? Quando a empresa vai montar, vai fazer uma faixa salarial de uma vaga remota, ela tem todas essas regiões que ela pode olhar. Ela pode olhar a nível nacional, nível Brasil, né? Certamente nível Brasil, ela não vai pagar tão bem quanto ela pagaria nível São Paulo, né? Porque São Paulo é a cidade mais cara, é a cidade que paga mais, a cidade que tem uma remuneração mais alta em relação às outras no Brasil. Quem olhou já uma tabela salarial que tem essa regionalização consegue ver que o que eu estou falando não é besteira. É, Então, pode ser que você, quando está pleiteando essa vaga que ela é remota versus uma vaga que ela é São Paulo, ela tenha uma remuneração pior. Também pode ser que se você não está em São Paulo, você está no Nordeste ou está no Sul, que quando você faz a comparação, a vaga remota tem até um salário maior, né? Porque ela, de novo, está sendo feita com outros parâmetros em mente. Isso que eu queria abrir aqui como uma oportunidade, né? A matéria coloca muito esse cenário positivo, negativo do remoto como sendo um caminho onde você eventualmente não vai crescer tanto, que você vai ter uma remuneração pior. Só que pode ser o contrário, né? Pode ser que eu tô lá no Nordeste e eu olho a vaga remota e ela é melhor. Ou pode ser que eu tô em São Paulo e aí eu olho a vaga remota que não é daqui, né? Porque quando a gente trabalha remoto, eu posso trabalhar para outros lugares, né? Eu não preciso estar presente fisicamente nem no mesmo, na mesma cidade, nem no mesmo país de onde é a vaga. Eu já comentei aqui em outra ocasião, né? Eu trabalho com uma empresa que está nos Estados Unidos, então eu consigo acessar uma vaga remota que está nos Estados Unidos. Muita gente no Brasil faz a mesma coisa. Eu tenho essa oportunidade hoje de pegar uma vaga remota. Os Estados Unidos é muito mais caro do que a São Paulo, né? E as vagas, por consequência, pagam melhor. Então, tem o lado negativo, mas também tem o lado positivo de oportunidade aqui
com as vagas remotas de acessar posições de outros lugares. Talvez isso não seja tão positivo para o americano que está lá em Nova York, mas em Nova York ele vai ter os melhores salários, assim como o pessoal de São Paulo aqui tem os melhores salários aqui. Talvez o cara que está em Nova York não consiga um salário melhor indo para uma vaga remota. Mas a gente aqui no Brasil consegue. Seja uma vaga remota daqui, seja uma vaga lá. E outra, né? Talvez salário só, como você mesmo pontuou, Habib, não seja o principal ponto, né? Agora a gente troca, né, aquele tempo do cafezinho, ou o tempo. Muitas vezes no escritório a gente parava ali uns 10 minutinhos e você vai, joga um videogame, faz alguma coisa. Agora a gente para 10 minutinhos, vai ajudar a estender roupa no varal, você vai trocar a fralda, né? Então, assim, tem algumas coisas que são difíceis de substituir no escritório e que às vezes não tem preço, né? Pois é, eu gosto bastante do remoto, gosto de estar no escritório de vez em quando, mas eu não acredito que, se o trabalho não exige presença, a gente deva estar no escritório todos os dias. Eu acredito que isso já, pode ser superado, né, mas é uma discussão ainda a ser realizada, né, e está sendo realizada muito tempo. O que eu pleiteio aqui é que você não se assuste com determinadas propagandas de pessoas que têm alguma preferência, como é o caso dos CEOs da reportagem, tentando amedrontar você, achando que você deve ir para o presencial, não importe o que aconteça. Tem formas de você aumentar muito a sua empregabilidade, de você conseguir disputar vagas no Brasil e no mundo que podem eventualmente pagar muito mais do que uma vaga presencial. O contrário é verdade? Também é. Eventualmente você pode ter uma vaga presencial que é melhor, que paga melhor e tal. A questão é, há possibilidades, né? Principalmente nesse nicho. Então fiquem atentos e busquem, né, conhecimentos, formas de se desenvolver que fortalecem esse tipo de de aumento, né, na capacidade de empregabilidade, que fortalece muito o seu poder de barganha. É isso que eu queria compartilhar hoje, Gui. Se tiver mais algum ponto, fica à vontade e pode mandar o seu recado final para a galera também que está nos acompanhando. Isso aí, Habib. Acho que, como eu comentei, né, não tem certo e errado aqui no remoto e no home office versus o presencial. Tem muito o que cada um acredita. Se você acredita numa coisa, a empresa que você está acredita em outra, não espere que a empresa vá mudar de opinião, né? Ou você muda de opinião, ou você muda de empresa. Preferência, né? Muda alguma coisa para não ficar infeliz aí. E recomendo, obviamente, a preparação contínua, seja aí com os cursos da BTC, seja estudando inglês também, para conseguir cada vez acessar oportunidades melhores. Tem que melhorar o BATNA, né, Habib? Esse é o segredo aí dessa discussão. Precisa ter uma boa alternativa para poder negociar bem aí. Bom, fica o abraço aos nossos ouvintes, espectadores. A você também, Habib. Até a próxima. Muito obrigado, Gui. É isso aí. Fortalecer bate é um trabalho contínuo e talvez um dos mais importantes que você pode ter na sua carreira e na sua profissão, independente qual ela seja. Mas queria agradecer sua participação, você que nos acompanha até agora, pelo interesse e pela paciência. E temos um encontro marcado na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.